Olá, galera, tudo bem? Bom dia aí para você, né? Mais uma vez aqui na nossa aula de matemática, começando com o professor Claudinho, tá? E hoje chegou o momento da revisão, tá? Então vamos falar de um assunto extremamente importante, tá? Utilizado, né, pelos estudantes, pelos profissionais e que às vezes a gente acaba esquecendo, tá? Isso foi uma solicitação aí do pessoal do oitavo ano. Ó, professor, faz uma revisão daquele assunto pra gente. E hoje eu vou falar sobre regra de 3, tá? Com análise da GDP, GIP e porcentagem, tá? Então eu peguei exercícios bem simples, tá? Para poder ajudar você aí a poder entender também. Ok? Então, nossa, professor, o que é esse negócio de GDP, GIP? Grandeza diretamente proporcional, grandeza inversamente proporcional e calculando porcentagem através de uma regrinha de 3, ok? Antes de eu começar aqui, quero dar um alô aí, agradecer a presença de você de todo o Brasil, né? Agradecer pela audiência, né? Pela paciência também, né? Espero poder estar ajudando, contribuindo um pouquinho com você ou com vocês, né? No conhecimento aí, tá? Bom, dúvidas, sugestões, críticas e tudo mais, deixa um like aí, deixa uma mensagem aí, tá? Que a gente vai, eu vou respondendo para vocês aí, tá bom? Valeu? Então, vamos lá. Seguinte, ó, essas informações que estão aqui atrás, eu estou pegando de uma apostila, tá? Apostila, olha, do sétimo ano, tá? E esse aqui é um assunto, né, que você usa no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, na sua graduação, na sua pós-graduação, no seu mestrado, no seu doutorado e na profissão que você tiver escolhendo, né, ou que já estiver trabalhando. Beleza? Então, vamos junto. Seguinte, então diz o seguinte, ó. Eu dei uma resumida aqui, tá? Eu vou fazer a leitura aqui do exercício para vocês, então não cabe no meu imenso quadro branco aqui atrás, tá? O primeiro fala assim, ó. Para pintar uma parede de 20 metros quadrados, Valéria gastou 2,5 litros de tinta. Quantos litros de tinta serão necessários para pintar 120 metros quadrados de parede? Então, ó, perceba que a parede aumentou, né? O louco. Foi de 20 metros quadrados para 120 metros quadrados. Aumentou 100 metros de parede, tá? Então, você vai falar assim, ela vai gastar mais tinta, né? Porque aumentou a quantidade, aumentou a metragem da parede, né? Então, sim, eu concordo com você. Mas precisamos fazer a interpretação certinha disso, tá? Para poder fazer o cálculo correto. E no caso aqui da Valéria, ela não tem uma formação errada, né? De repente, em vez de você falar assim, ó, Valéria, você vai ter que comprar tantos litros de tinta, né? De repente você faz o cálculo errado e vai acabar comprando a menos e vai faltar tinta para pintar a parede. Ou corre o risco de comprar a mais, né? E aí fica aquele monte de tinta parado lá na casa dela sem necessidade nenhuma. Ok? Então, ó, regra de 3 envolve interpretação. Estão lembrados da aula de matemática? Interpretação de texto, tá? Porque através da interpretação você tira os cálculos. Eu, professor Claudinho, tenho o hábito de utilizar uma tabelinha sempre que eu estou, né, em um exercício com regra de 3. Porque a tabelinha me ajuda a enxergar melhor o exercício, interpretar, tá? Então, fica à disposição aí, se você vai querer usar uma tabelinha ou não, ou se já usa, legal, tá? Mas para mim, eu acho melhor fazer assim. Olha só. Então, ó, nós estamos falando aqui de duas informações. De parede, tem que ser pintada em metros quadrados, e também dos litros de tinta. Então tá lá, uma coluna paredes, metros quadrados, e de tinta aqui, no caso, em litro. Então, ó, tem aqui uma tabelinha, coisa bem simples, ó. Duas colunas, uma, duas, três linhas. Uma para o título e outras para os dados. Agora, o que eu faço? Eu vou fazer a leitura de novo, vou preencher, vou verificar se o que eu preenchi aqui está certo. Para pintar uma parede de 20 metros, Valéria gastou 2,5 litros de tinta. Quantos litros de tinta? Então, eu não sei. Quando eu não sei, eu coloco uma letra. No meu caso, eu coloquei um X. Pode colocar qualquer letra que você quiser aí, tá? X.
serão necessários para pintar 120 metros de parede? Pronto, acabei de montar o cálculo. Oh, legal. Só calcular agora, professor? Não. Por quê? Porque em exercícios desse tipo eu tenho que verificar se eu estou falando de uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional, tá? Existe uma diferença aí, ó. Então, eu vou fazer a análise dessas informações em relação a onde está o meu x que eu preciso descobrir, tá? Funciona assim, ó. São perguntinhas bem simples. Se a Valéria, se a metragem da parede aumentar, vai aumentar a quantidade de tinta? Sim ou não? E aí? Se você respondeu sim, então tá certo, sim. Se você aumentar a quantidade, né? As paredes que serão pintadas, né? Por lógica, você vai gastar mais tinta, tá? E se, em vez de aumentar a parede, eu diminuir, sei lá, de 20 metros for para 5 metros, eu vou gastar mais ou menos tinta? Menos tinta. Então, ó, vocês perceberam uma relação? Se você aumenta a metragem da parede, você aumenta a quantidade de tintas. Se você diminui a parede que vai ser pintada, você vai também diminuir o custo com a tinta. Então, são grandezas diretamente proporcionais, né? Famosa GDP. Por quê? Se você aumenta uma grandeza, ela aumenta a outra também sobe. Se você diminui uma grandeza, a outra também diminui, tá? Então, estamos falando aqui de uma grandeza diretamente proporcional, né? A famosa GDP. É apenas a abreviação, tá? Grandeza diretamente proporcional. Como ela é uma GDP, isso quer dizer que eu não preciso mudar em nada aqui, eu não preciso mexer com ninguém aqui, ó. Então, eu vou puxar isso aqui para cá, ó. Então, vai ficar 20 sobre 120, que é igual a 2,5 sobre x, tá? Tem ali um cálculo de razão, né? Sempre que você tiver duas frações, né, uma igualdade entre duas frações, como que você calcula isso? Através de uma multiplicação em x cruzada, né? A famosa regra de 3, tá? Então vai ficar x que multiplica 20 e 120 que multiplica 2,5. Então vai ficar assim, ó, 20x que é igual a 120 vezes 2,5, 20x igual a 300. Esse 20x aqui, ó, esse 20 ele está multiplicando o x. O que, que acontece com ele? Ele vai descer para dividir o 300. X igual a 300 dividido por 20. Então, ó, 300 dividido por 20 dá para cortar um zero em cima e um zero embaixo. Fica 30 dividido por 2. Olha que cálculo simples. Quanto que é 30 dividido por 2? 15, né? Então, x igual a 15. 15 o quê? 15 litros de tinta. Ah, isso quer dizer que a Valéria, se ela realmente for pintar 120, né? A pessoa for pintar 120 metros de parede, ela vai precisar de 15 litros de tinta. Perceberam? Olha como subiu de 2,5 para 15 litros. Então, entenderam a relação? GDP aumentou a metade da parede, foi para 120. Aumentou também o quê? A quantidade de tinta. Ok? Então, acabamos de fazer um exercício de regra de 3 de uma grandeza diretamente proporcional. Antes de eu passar para a inversamente proporcional, eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Quando você tem aqui, ó, uma situação como essa, ó, tá vendo? 20 sobre 120 é igual a 2,5 sobre x. Se você conseguir simplificar, você pode, deve, porque vai facilitar a sua vida lá no final. Eu vou refazer esse cálculo aqui, simplificando esses dois menininhos aqui, ó. Porque 20 dividido por 120 dá para me simplificar por 20, né? Então, o que antes era 20 sobre 120 vai ficar 1 sexto. Então, olha lá. 1 sexto, que é igual a 2,5 sobre x. Faço uma multiplicação em x novamente. Vai ficar x, que é igual a 6,2,5. Olha lá. X igual a 15 litros. Mesma coisa. Olha só. Você prefere fazer uma multiplicação com números maiores? Ou você acha mais simples fazer uma multiplicação como essa? Né? Então, você que escolhe, tá? Então, quando for possível simplificar, pode simplificar, tá? Você vai facilitar a sua vida lá no final,
na hora de encontrar o valor da sua incógnita, tá? Da sua letrinha aqui. Beleza? Muito bem. Agora, exercício 2. Diz o seguinte. Deixa eu localizar aqui. Deixa eu ver se é esse. Certinho, já achei, ó. Diz o seguinte. Com velocidade de 6 km por hora, Enzo faz uma caminhada em 50 minutos. Se sua velocidade fosse de 10 km por hora, quanto tempo ele gastaria para percorrer a mesma distância? Então, vamos lá. Já vou lá para a minha santa tabelinha. Então, eu estou falando do que aqui? Estou falando de velocidade e de minutos, né? Então, montei minha tabelinha aqui, coloquei lá velocidade em minutos, agora eu vou preencher minha tabela. Com velocidade de 6 km por hora, Enzo faz uma caminhada em 50 minutos. Se sua velocidade fosse de 10 km por hora, né, quanto tempo, não sei, então é meu x, ele gastaria para percorrer a mesma distância? Tá lá, então montei minha tabelinha e já preenchi. Beleza. Agora eu preciso analisar se ela é GDP ou GIP, grandeza inversamente proporcional. Então eu vou fazer a análise dessa coluna em relação a onde está o meu x que eu preciso descobrir. Você concorda que se ele aumentar a velocidade dele, ele vai fazer a mesma caminhada em menos tempo? Isso é verdade, né? Igual eu aqui, onde eu estou aqui, daqui até São Paulo, eu levo, deixa eu ver, 40 minutos, tá? Mas andando aí numa média, porque aqui a pista permite, né? A rodovia permite, andando numa média de 100 km por hora. Você concorda que se eu aumentar a velocidade eu chego em menos tempo? Sim. Então, se eu aumento a velocidade, eu vou diminuir o tempo. Ou, não, eu quero ir daqui para São Paulo a 60 km por hora. Vou diminuir a velocidade. Se eu diminuir a minha velocidade, vou aumentar o meu tempo. Uma viagem que eu faço em, sei lá, não chega nem uma hora, né? Eu ia gastar muito mais tempo, tá? Então, são grandezas inversamente proporcionais. Na medida que você aumenta uma, diminui a outra. Ou aumenta a outra, diminui a outra, tá? Por isso que eu falo que ela, daqui, eu estou falando de uma GIP, grandeza inversamente proporcional. Porque se eu aumentar a velocidade aqui, ó, aliás, eu tinha errado. Se eu aumentar a velocidade aqui, ó, eu vou diminuir o meu tempo aqui. Ó, enquanto que desse lado, quando eu aumentei a metragem da parede, eu aumentei também a quantidade de tinta. Epa, isso aqui é errado. Quando eu aumentei então a metragem da parede, né, eu aumentei também a quantidade de tintas. Diretamente proporcional. Inversamente proporcional. Beleza. E quando é inversamente proporcional, o que acontece? Tá vendo essa coluna aqui? Você tem que inverter os valores. O 10 sobe, o 6 desce. Por isso que fala inversamente proporcional. Você inverte os valores antes de calcular. Aonde está o seu x aqui, você não mexe, tá? Então vai ficar assim, ó, 50 sobre x, que é igual a 10 sextos. O que antes era 6 décimos, o 10 subiu, o 6 desceu. Pronto, inverteu, agora pode calcular. Multiplicação cruzada, tá? Moleza agora, né? Então vai ficar 10x, que é igual a 50 vezes 6, 10x igual a 300, o 10 que está multiplicando aqui, ó, vai descer dividindo, x igual a 300 dividido por 10, x igual a 30 minutos. Ou seja, se ele aumentar a velocidade de caminhada dele de 6 km por hora para 10 km por hora, em vez de 50 minutos, ele vai gastar apenas meia hora. Perceberam? Que legal? Então, tá aí, ó, grandezas inversamente proporcional e diretamente proporcional. Muito bem. O próximo exercício nosso vai ser o quê? Também o exercício de regra de 3, só que uma regra de 3 composta, tá? É muito tranquilo fazer também, tá? Porque essas duas que nós fizemos foi uma regra de 3 simples, ok? Agora eu tenho uma regra de 3 composta, ou seja, eu tenho mais colunas entrando aqui, ó. E esse exercício, ele fala o seguinte, deixa eu
Deixa eu só vir na página aqui, para poder auxiliar aí. Deixa eu ver se eu estou na página certa. Certinha. Bom, esse exercício fala o seguinte. Um ônibus de viagem percorre 2.500 km em 5 dias andando 8 horas por dia. Mantendo a mesma velocidade e andando 12 horas por dia, em quantos dias o ônibus percorrerá 7.500 km? Então, vou fazer a leitura de novo. Um ônibus de viagem percorre 2.500 km em 5 dias, andando 8 horas dia. Mantendo a mesma velocidade e andando 12 horas dia, em quantos dias o ônibus percorrerá 7.500 km? Então, vamos lá, vou recorrer à minha santa tabelinha, né? Então, eu estou falando aqui do quê? De quilômetros, de dias e de horas dias. Então, quilômetros, dias e horas dias. Montei a minha tabelinha. Agora eu vou fazer a leitura de novo e verificar se da forma que eu preenchi aqui está certo. Um ônibus de viagem percorre 2.500 km durante 5 dias, andando 8 horas dia. Para percorrer 7.500 km, quantos dias, não sei, tá no X, serão necessários, né, com esse ônibus rodando 12 horas por dia? Perceba que ele aumentou a quilometragem, né, e aumentou também de 8 para 12 horas dias, tá? Beleza? E agora? Agora eu vou ter que analisar essas duas colunas em relação aos dias, se elas são diretamente ou inversamente proporcional. Pode acontecer delas serem as duas, tudo diretamente proporcional, ou tudo inversamente proporcional, ou uma ser GDP e a outra ser GIP, tá? Isso acontece. Então vamos lá, vamos analisar a situação aqui. Bom, em relação a dias, você concorda que quanto mais quilometragem esse ônibus percorrer, mais dias serão necessários para concluir a viagem? Sim, né? Quanto mais longe for, mais dias serão necessários para terminar a viagem. Quanto mais curtinha for a viagem, menos tempo será necessário para o pessoal poder chegar no destino. Então, estou falando de uma GDP, uma grandeza, né, diretamente proporcional. Muito bem, já achei uma. E aquela aí, em relação a horas-dias? Você concorda que quanto mais horas o motorista ficar ali, ó, pilotando ali, ó, dirigindo o ônibus ali, no dia, menos dias serão necessários para concluir a viagem? Interessante, hein? Você concorda que quanto menos horas esse motorista ficar ali dirigindo o ônibus, né? Quanto menos horas ele ficar dirigindo o ônibus, mais dias serão necessários para vocês concluir a viagem? Sim. Então eu estou falando de grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Quanto mais horas ele ficar dirigindo, menos dias serão necessários para chegar no destino. Quanto menos horas ele ficar dirigindo, mais dias serão necessários para chegar no destino. Tá? Então eu estou falando de uma GIP, grandeza inversamente proporcional. Ah, professor, lembrei que quando for o GIP, nós temos que trocar esses valores de posição, certo? Certinho. Então, ó, inverte os valores. Então, como que você calcula um probleminha com regra de 3 composta? Você preserva primeiro a coluna onde está o seu x, que você tem que descobrir o valor dele. Então, vai ficar, ó, 5x, que é igual ao quê? A multiplicação entre as outras colunas. Então, vai ficar 2.500 sobre 7.500, que multiplica 12 oitavos. Como faz a multiplicação entre frações mesmo? O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Tá? Então, vai ficar 5x, que é igual a 30.000 sobre
sendo dividido por 60 mil. Aqui, 30 mil dividido por 60 mil, dá para cortar, ó, 4 zeros em cima, 4 zeros embaixo. Fica 5x, que é igual a 3 sextos, tá? Então, ó, faz uma multiplicação em x. 3x é igual a 5 vezes 6. X é igual a 30 dividido por 3, né? X igual a 10 gigas. Pronto, acabamos. Então, esse ônibus percorrendo, em vez de 2.500 km, indo para 7.500 km e passando de 8 horas dia para 12 horas dia, ele vai fazer esse percurso de 7.500 km em apenas 10 dias. Tá? Vai aumentar um pouquinho, por quê? Porque ele também aumentou a distância, tá? Ok? Então tá aqui, ó, um exemplo de como nós calculamos o exercício com regra de 3 composta, tá? Fez a interpretação, descobriu se é GDP ou GIP, você preserva a primeira, a coluna onde está o seu x, que você precisa descobrir, igual a multiplicação entre as demais colunas, tá? Se eu tivesse mais colunas aqui, você iria incluir aqui na multiplicação, tá? Relembrando que elas teriam que ser analisadas também, se seria GDP ou GIP. Beleza? E agora, para a gente concluir, eu trouxe aqui um exemplo de uma regra de 3, tá? Utilizando porcentagem. Olha que interessante. Na porcentagem, para cálculo de porcentagem, na maioria das situações, nós utilizamos também uma regra de 3 para descobrir a resposta. Então, deixa eu ver aqui qual foi o exercício que eu peguei aqui. Ah, esse aqui, ó. Esse exercício diz o seguinte. Em uma pizzaria, 16% dos pedidos são de pizza de frango com catupiry. Se a pizzaria vende, em média, 300 pizzas em um fim de semana, quantas são de frango com catupiry? Então, vamos lá, vou ler de novo aqui. Então, em uma pizzaria, 16% dos pedidos são de pizza de frango com catupiry. Se a pizzaria vende, em média, 300 pizzas em um fim de semana, quantas pizzas são de frango com catupiry? Muito bem. Então, olha só, temos porcentagem aqui. Então, nós estamos falando aqui do quê? De pizza e porcentagem. Então, sempre que você tiver um cálculo de regra de 3 envolvendo porcentagem, você já sabe que uma das colunas vai ser porcentagem, tá? E a outra referente ao assunto que está sendo tratado aqui. No nosso caso, pizza. Então, eu montei minha tabelinha aqui, pizzas e porcentagem. O que o exercício diz? Que a pizzaria vende, em média, 300 pizzas em um final de semana. Então, são 300 pizzas que representam o que no final de semana? 100% das vendas. Ok? Então, ó, 300 pizzas que representam o meu total de vendas no fim de semana. Ok? 16% são de pizzas de frango de catupiry. Então, ó, 16% são de pizza de frango catupiry. Tá? Quantas pizzas isto representa? Ou seja, quantas pizzas esse 16% representa? Então, uma coisa importante ali. Duas informações importantes. Deixe sempre porcentagem embaixo de porcentagem e o determinado assunto embaixo do assunto que está sendo tratado. Porcentagem embaixo de porcentagem. Pizza embaixo de pizza, tá? E o X aqui, ó, é a pizza que eu vou descobrir quantos por cento é 16, né? Quantas o 16% representa, tá? Se você pegar a porcentagem esse 16 e colocar aqui, você erra o cálculo. Vai ficar um cálculo muito doido, tá? Então, ó, essa é a primeira regrinha. Sempre que você estiver fazendo um cálculo com regra de 3 de porcentagem, deixe sempre porcentagem embaixo de porcentagem e o outro assunto, né, no caso nosso aqui, pizza, embaixo de pizza. Ok? Muito bem. Então, pizza de catupiry. Bom, eu gosto de pizza, mas não sou muito chegado no catupiry não, tá? Se você quiser mandar uma pizza aqui na minha casa, fique tranquilo, sem problema nenhum, tá? Tira catupiry. Não, tem que ser meio a meio, porque minha esposa gosta de catupiry, tá? Então, meio com, meio sem. Muito bem. Acabou? Preenchemos a tabela? Sim. O professor tem que fazer GDP, GIP? Não. Quando você faz cálculo de porcentagem utilizando a regra de 3, GDP e GIP não são aplicados. Então, você não precisa fazer
essa análise, tá? Só fazer o quê? Uma multiplicação cruzada. Então vai ficar como? 100x, que é igual a 300 vezes 16. 100x igual a 4.800. Esse 100 que está multiplicando desce dividindo. Então fica 4.800 dividido por 100. Dá para cortar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. 48 dividido por 1, que é 48 mesmo. Então, ou seja, o total de pizzas de frango de catupiry representa o quê? São 48 pizzas. Então, 16% do que essa pizzaria vende no final de semana das pizzas, 48 pizzas são de frango com catupiry. Beleza? Então tá aí. Tá aí uma revisão, tá? Tá certo que esse assunto ele se estende muito mais, mas é apenas uma revisão, aquela pincelada no assunto para vocês poderem relembrar isso daí. Tá bom, gente? Espero poder ter ajudado mais uma vez. Uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.